Que bom ter você aqui comigo, acordando para o propósito. Vamos nessa. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Hoje, terça-feira, 16 de janeiro de 2024, nossa segunda semana do Acordando para o Propósito. Você que já tem feito do nosso programa aqui um hábito para a sua vida, já tem feito do Acordando para o Propósito uma palavra para iniciar o seu dia. Quero agradecer a tua presença, a tua audiência, porque como você já sabe, você que está aqui com a gente constantemente, isso foi a maneira que você optou para poder instalar o app na sua vida. O app que é o Acordando para o Propósito. E aí a gente sempre pede as ações. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal. Caso você não tenha acionado o sininho das notificações, acione, curta, comente e também compartilhe, porque é muito importante para que nós venhamos alcançar outras pessoas. Como você está sendo abençoado, outras pessoas também podem ser abençoadas. Basta que você seja um canal de multiplicação. Convide pessoas, convide amigos para poder participar aqui ainda desse mês, que nós ainda temos aqui muita coisa para poder falar sobre o Espírito Santo, que é a temática do nosso mês. Você vai se habituar aqui ao longo dos anos, no Acordando para o Propósito, ao longo dos meses, que nós temos temáticas mensais, onde nós vamos trazendo pequenas reflexões, sempre dentro de um cenário, de uma aplicação relacionada a um tema, para você mergulhar, para de repente você aprofundar os teus estudos, tuas reflexões. Isso aí serve para o teu devocional e também para o teu aprendizado bíblico. Muito bom essa nossa convivência aqui diariamente. Então faça isso. Essas ações são importantes para você. Olha só, eu queria que você me dissesse, deixasse aqui registrado nos nossos comentários, em que momento você nos assiste. Eu sei que tem pessoas que estão saindo para o trabalho, outras pessoas estão nos ouvindo no carro, outras estão nos ouvindo na condução, seja no metrô, no ônibus, enfim, você pode estar se deslocando para algum lugar para trabalhar, ou você, de repente, pode estar de férias ainda, né? Ou tirando seu período de férias agora em janeiro. Então, comente aqui, diga como habitualmente você nos assiste ou como você está nos assistindo hoje, para poder a gente interagir nesta manhã. Deixa aqui registrado o teu comentário. Tem gente que está tomando café e está nos acompanhando. Tem gente que vai pegar a Bíblia agora para poder ver aqui qual versículo nós vamos trazer aqui uma reflexão. Então deixa aqui o teu comentário para poder a gente ter essa noção. Sempre importante você colocar teu nome, pode colocar a sua igreja. A gente tem aqui recebido muitas pessoas. Geralmente nós vamos optar aqui para que na sexta-feira a gente também tenha uma oração onde a gente possa mencionar alguns pedidos de oração. Então, se você tem pedido de oração, pode pôr aqui. Se você quiser entrar também no nosso grupo de WhatsApp, link na descrição para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp, onde nós passamos os links do programa e esporadicamente trazemos ali alguma informação, ou eu posso me comunicar com vocês, tá? O grupo é um grupo onde eu posso me comunicar com vocês e certamente é importante que você, tendo esse desejo, que você participe com a gente também do grupo, para a gente ter uma proximidade um pouco maior.
hoje, aqui na nossa breve reflexão, para você acordar para o propósito, para você ir para o teu trabalho, para poder você seguir a tua jornada, diariamente aqui 6 e 7 da manhã, nós estamos refletindo sobre o Espírito Santo. E aí, você que quer descobrir, né, o que há dentro de você, porque a gente tem uma ideia sobre o nosso corpo como uma composição material. A gente já conversou um pouco sobre isso. Você tem que sempre, se você não acompanhou desde o início, desde a nossa estreia da temática Espírito Santo, faça isso, vai ser importante para poder você entender aqui alguns aspectos. Mas o corpo, que é esta composição material que diz respeito a um dos aspectos da vida humana, ele não é apenas composto pela essa parte externa e não tão somente por aquilo que há internamente do que seja palpável, porque basicamente a gente pensa que a parte interior do nosso corpo ela se resume aos órgãos, né, que são composições do corpo humano, ou a parte sanguínea, a parte de artérias, veias. Isso sim faz parte do nosso interior, mas o corpo ele tem uma capacidade de ser o transporte daquilo que é imaterial. Significa que Deus ele colocou também alguns aspectos imateriais no interior do nosso corpo, em que o corpo se torna aqui uma espécie de transporte dessa parte imaterial. E que parte material seria essa? Que são partes que eu chamo de partes intangíveis, parte que nós não conseguimos palpar, parte que nós não conseguimos tatear, a gente não consegue de fato descrever, senão pelas características da influência dessas partes em nossas ações. Você está conseguindo aqui me compreender? Nós conseguimos ter uma compreensão dessas partes imateriais, se não pelas nossas ações que são influenciadas por essas partes. E quais são essas partes? Parte que nós chamamos de alma e parte que nós chamamos de espírito. Lembra o que Paulo fala aos Tessalonicenses? Que nós possuímos espírito, alma e corpo. Então, a santificação em sua plenitude, em espírito, alma e corpo. Então, veja aqui, descobrir o que há dentro de nós, né, descobrir o que há dentro de nós, é uma tarefa muito além de ter um conhecimento científico ou até mesmo um conhecimento da área da medicina. Então, um médico que ele vai estudar sobre as partes do corpo humano, ele talvez vai te responder sobre esses órgãos aqui que eu expliquei, essas partes que são concretas e tangíveis e materiais, que tem a ver com a parte interna do corpo, mas o que nós entendemos é que essas partes imateriais, elas são sim partes que estão agregadas, que este corpo material carrega. E aí é importante a gente entender, por exemplo, o que o apóstolo fala, né, aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de 16. Ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E aí, isso aqui nos chama a atenção pelo seguinte: o que, que é templo? O templo, geralmente, se nós pensarmos, principalmente pensando no aspecto do Antigo Testamento, o templo ele é um ambiente, tá? Veja aqui, um ambiente aonde é consagrado, dedicado a Deus, para que naquele lugar ali haja adoração e
também seja ali entregue as ofertas relacionadas ao sacrifício, à expiação de pecados através do sacrifício. Então, a ideia de templo é a ideia de lugar consagrado a Deus. Logo, se aquele lugar ali é consagrado a Deus, e aí a gente pensando em templo, nós estamos pensando exatamente no ambiente aonde a presença de Deus, ela é evidente, ela é permanente, ela é invocada naquele lugar. Significa que templo, nós podemos fazer aqui uma conjectura no sentido daquilo que eu estou explicando para você, de que o templo ele é uma habitação de Deus, uma residência de Deus. E residência tem a ver com casa, tem a ver com morada, tem a ver com lugar de habitação. Eu tive aqui em outro momento falando para você sobre a possibilidade de você pedir a Deus, fazer as petições para que você receba o Espírito Santo. Então você que recebeu Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo e você pode pedir o Espírito Santo, e a gente vai falar isso em outro momento, que é a ideia de você não somente receber, mas transbordar do Espírito Santo. É não somente você ser batizado nas águas, mas ser batizado no Espírito. Eu digo que é você vestir e revestir. Vestir e revestir. Pensa na ideia do Éden, né? A ideia do Éden é muito interessante porque o pecado ela dá noção da nudez. Aí o homem precisa agora se vestir. Então, veja, aqui a vestimenta é encobrir a vergonha do pecado. Então, eu gosto de fazer essa alusão, porque a falta da presença do Espírito Santo através da obra salvífica de Cristo é você estar nu, é você estar na vergonha do pecado. Então, quando você recebe Cristo, é uma vestimenta. Quando você recebe o Espírito Santo, é um revestimento. A gente depois vai falar isso um pouco melhor, que hoje aqui a ideia é trabalhar a descoberta daquilo que há dentro de você. Como que você entende a sua vida e o seu corpo como casa e morada do Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui a ideia é clara de que o nosso corpo é uma habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é um habitante das nossas vidas. Você já descobriu aqui, através dos nossos programas, alguns pré-requisitos para isso, ok? Então você pode voltar a aprender. Hoje nós estamos focando aqui nessa parte de você ser essa morada, de você ser casa do Espírito Santo, descobrindo de fato o que há dentro de você. Então hoje a gente aqui precisa ter essa consciência, a consciência de que o Espírito Santo habita em você. Você é casa de Deus porque o Espírito Santo habita em você. Então, o que torna você casa de Deus é o Espírito Santo habitar em vocês. E aí, quando o Espírito Santo habita em nós, nós podemos ter a noção clara de que, de fato, nós somos casa. E aqui eu quero, na verdade, antes de fazer a nossa oração, eu quero deixar aqui como diz o ditado, né? Deixar uma pulga atrás da sua orelha. Isso é, vou deixar aqui uma reflexão para você, para que nós venhamos aqui na sequência da nossa semana conversar sobre isso. Porque olha só, aí voltando aqui, se nós somos casa, a habitação do Espírito Santo, nós temos aqui, na verdade, uma massa corpórea
que ela pode ser relacionada como um templo do Espírito de Deus. A pergunta é: uma casa, ela se sustenta através da qualidade da sua edificação. Uma casa se sustenta através da qualidade da sua edificação. Se não há qualidade na edificação, essa casa pode ruir. Se esta casa ruir, vai haver habitação do Espírito Santo? Porque isso aqui é quase que metafórico, pensando da ideia da estrutura da vida espiritual. Então, uma casa, que é o aspecto material, ela é receptora da presença e da morada do Espírito Santo de Deus. Então, veja que tem aqui um aspecto. Amanhã, eu quero que você esteja aqui, que eu quero que você reflita sobre isso. Se uma casa é uma edificação e a estrutura desta edificação, ela possibilita ou não uma estrutura de permanência e de recebimento desta presença do Espírito Santo que mora nesta edificação. Aí a pergunta é, o que acontece quando pessoas destroem esta habitação? E aí você pode pensar tanto na parte material quanto do aspecto de estrutura da vida espiritual. E o corpo tem a ver com isso. O corpo é importante. Uma coisa muito chata é quando o cristão ele coloca de maneira subjetiva os aspectos de pensar sobre o corpo. Cuidar do corpo, cuidar do templo do Espírito Santo e daquilo que são os reflexos do uso do nosso corpo, tem sim uma valia no mundo espiritual. Então, você precisa estar comigo aqui amanhã para nós seguirmos a nossa reflexão, porque aqui tem alguns ensinamentos muito importantes. Não é apenas pensar que, olha, nós estamos aqui, somos casa do Espírito Santo, que é a habitação que tem dentro de nós, descobrimos o que há de fato dentro de nós e não são apenas órgãos, não são apenas partes materiais do nosso corpo, parte interna, mas uma presença divina. Você que já descobriu que o Espírito Santo é uma pessoa divina e que compõe esse aspecto imaterial dentro de nós, que está em nós, então tem uma importância muito grande aí. Então amanhã eu quero que você esteja aqui comigo, porque eu quero falar um pouco sobre a ideia da mensagem de Paulo nesta primeira carta aos Coríntios e principalmente algumas coisas que nós devemos tomar cuidado acerca de nós fazermos a boa manutenção deste templo do Espírito Santo, mas principalmente de ser um lugar digno de recebimento e de permanência do Espírito Santo em nós, tá ok? Então você vai colocar aí no nossos comentários, ou compartilhar nas redes sociais, colocar nos comentários o seguinte: você vai colocar: eu sou casa de Deus, eu sou casa de Deus. Isso é interessante você colocar isso. Por quê? Você está dizendo o seguinte: olha, se eu sou casa de Deus, Deus habita em mim através do Espírito Santo. Então você vai colocar aí: eu sou casa de Deus. Eu acho até que tem um louvor, né, do Eli Soares, que se chama Eu Sou Casa de Deus. Então, se você quiser escutar música, quiser colocar aí uma música no Instagram, @Edivane Fernandes, é para poder você me marcar, para eu descobrir aí que você colocou Eu Sou Casa de Deus, e você achar essa música aí do Eli Soares, vai ser interessante. Eu Sou Casa de Deus é a música do Eli Soares. Tá certo? Então, eu vou estar orando aqui para poder nós iniciarmos a esse momento pós acordando para o propósito, para você seguir esta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, tá certo? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E ó, por favor, se você veio aqui a primeira vez,
você já está convidado, precisa se inscrever e acionar o sininho das notificações, além de fazer aquilo que eu já falei, curtir, comentar e compartilhar. Essa é a maneira de você instalar o app na sua vida, o Acordando para o Propósito, e participar conosco, tá? De coração aqui eu quero agradecer a tua presença aqui diariamente conosco, dizer que é um prazer poder ter a sua companhia aqui todo dia, 6 e 7 da manhã. Muito grato mesmo. Espero encontrar você que nos assiste de outros lugares do Brasil, ou você que nos assiste do Rio de Janeiro. Eu espero encontrar você. Fica ligado essa semana, porque eu vou convidar você. Amanhã eu já vou fazer um convite para você, tá? Temos 2 datas importantes que nós podemos nos encontrar. Para você que está aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer esse convite. Quem sabe nós não vamos nos encontrar, tá bom? Então eu vou deixar aqui para você essas reflexões que eu falei para amanhã a gente conversar, e amanhã vou fazer o convite para vocês, tá bom? Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos porque somos casas que recebemos o teu Espírito Santo. Por isso, eu quero aqui nesta manhã declarar: eu sou casa de Deus, porque tenho a certeza e a convicção da tua presença em mim. Porque eu descobri, Senhor, através da tua palavra, o que habita em mim. A tua presença, o teu Espírito Santo, que nos conduz, que nos direciona, é o Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós somos gratos a ti. Se o Espírito Santo habita em nós, nosso corpo, enquanto morada do Espírito Santo, deve refletir externamente a glória que nós carregamos dentro de nós, que é a presença do teu Santo Espírito. Que nossa vida seja o reflexo desta gloriosa oportunidade que recebemos. E por isso nós te adoramos nesta manhã e te agradecemos. Pedimos a ti que tu dê um dia abençoado e de vitórias para o teu povo. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Lembre-se, você é casa de Deus. Então coloca aí: eu sou casa de Deus. Deus abençoe.